silencioso. Oi, galera! Olá a todos, clubitos e quem estiver assistindo. Sejam bem-vindos ao canal do clube. Esse canal que a gente está tentando ressuscitar e Sim, vamos ressuscitar, né? Ano passado a gente não conseguiu fazer tantos vídeos, Mas mas esse vamos ano tentar. estamos Tentando. com planos e projetos. Esse é o canal que vai falar sobre literatura. E tem muita coisa para falar sobre literatura, né? Muita coisa. É isso aí. E para começar, eu gostaria de trazer para vocês hoje até uma dica de leitura e uma literatura, a minha literatura. Trago a vocês Eu Sei Onde Você Está, é o meu livro. O primeiro livro que ele Primeiro escreveu. livro que eu escrevi e o primeiro livro publicado fisicamente. Esse livro está publicado pela Wiclap. E legal, né? Sim. Esse aqui é a minha obra-prima, o primeiro livro que eu escrevi. Escrevi esse livro aqui em 1999. Olha, eu não era nem nascida ainda. É. 1999 que foi escrito. E era uma pequena novela de suspense. Ao longo de vários anos, de todos esses anos, lancei o livro ano passado, né? Sim, final do ano passado. Eu passei o texto em revisão e foi um texto bem aprimorado assim para chegar ao texto desse livro aqui. E o que foi difícil fazer foi a capa dele. E a capa ficou muito bonita. É que na Wiclap a gente que é responsável pela edição do livro, né? E inclusive da capa. E foi feito. Inclusive eu tenho aqui, ó, um negócio interessante que poucos autores têm guardado, que é um manuscrito do livro. Esse Ele aqui escreveu tudo. Eu fazia isso na época, eu escrevia em cadernos, vou mostrar para vocês. Em 99 eu escrevia na papel e caneta. Era assim que eu escrevia todos os meus livros, contos, tudo. Era tudo em caneta, olha aqui. Tem uns códigos aqui que é a minha letra incompreensível. E era tudo em caneta, em cadernos assim. Daí o que eu fazia? Eu pegava um papelão e para guardar os cadernos eu fazia assim uma capa. Olha só. É um negócio feio, pintava um desenho. E fazia assim, colocava os cadernos dentro e tinha lá, e punha na minha estante. Eu tinha vários desses. E ele queimou a maioria. E tenho ainda alguns guardados, graças a Deus. E esse aqui é o que deu origem a isso aqui. Olha só. Legal, né? Ter o manuscrito do livro. Curiosidade sobre esse livro aqui. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Não foi a primeira coisa que eu escrevi na minha vida, né? Que foi o primeiro, digamos assim, livro? Uma história um pouquinho maior. Sim. Que eu fiz. A primeira novela, eu posso dizer. A primeira coisa que eu escrevi foi em 1994. Eu tinha 10 anos. E foi não era nem um conto na época. Era uma redação que eu fiz na escola. Você ainda tem em algum lugar ela? Ela está publicada, eu tenho Não, mas tem no papel em o original, o primeiro que foi escrito, não existe. Sim, não existe. Não existe mais. Tem uma professora que é a professora Cristina, que foi a responsável por eu ter escrito, que ela pediu para a classe escrever uma redação com tema livre. E eu nunca mais falei com ela a respeito desse conto. Ah, sacanagem. Será que Mas ela pelo que eu viva? saiba, pelo que eu saiba, não existe mais. Mas eu tenho que eu digamos assim, é o mais próximo do original, que é uma cópia também escrita a caneta. E o livro, o conto está publicado na minha conta do Wattpad, Luiz Fernando Alves 8, no livro Meus Primeiros Contos. Nome do conto? A Ilha do Terror. A Ilha do Terror. A professora deu parabéns para ele. Sim, na época as notas que a gente tirava antigamente era por letras, né? A, B, C. Se você tirasse A, você era o fodão. E se você tirasse E, você estaria na lata de lixo.
Ah, E eu tirei A nesse ou conto. seja, você não é um lixo. Não. E era uma história bem legalzinha que era um cara que estava perdido numa ilha. Era um menino, um moleque, não era? Era um moleque, um cara. Não... Tá perdido na Ele ilha. tá perdido na ilha. Numa ilha deserta lá, que ele descobre que não tá tão deserta assim. Sim. Mas voltando a falar sobre... Eu sei onde você está. Eu, em 99... Em 1999, final de 91, em 98, assim, final de 98, eu estudava na escola de... Eu não lembro o nome da escola. Em Santo Antônio do Pinhal. E na aula de português tinha a brilhante aula de leitura. Que a escola tinha uma biblioteca e toda a gente tinha que ir na biblioteca, era obrigatório, valia nota. Quando eu estudava ir na também biblioteca, tinha, quando eu enxergava e lá não estudava também tinha. Você escolhia um livro, você lia e depois você fazia um trabalho sobre o livro. E eu, na primeira leitura que eu fiz lá, eu tirei um livro chamado O Jogo da Detetive, de Teide Loré. Eu amei aquele livro, fantástico. Inclusive eu tenho ele na nossa biblioteca. Mas podia ter pegado ele também. Podia, né? O Teide Loré é espetacular. É o Jogo da Detetive, um livro fantástico de suspense. Foi escrito em 1983. O livro é uma escritora mineira. Bem, as escritoras mineiras são ótimas. E nesse livro, sim, nesse livro a Artei, ela fazia uma homenagem à Agatha Christie. Daí, como a Artei era muito boa e ela estava homenageando a Agatha Christie, dizendo que a Agatha Christie era a inspiradora dela, ela fez uma homenagem. Eu fiquei curioso para saber quem era a Agatha Christie. Aí ele foi e devorou todas as Agatha Christie. E daí na próxima leitura que eu fiz, eu peguei O Caso dos 10 Negrinhos, de Agatha Christie. E desde então não parei mais, né? Porque é fantástico. Agatha Christie é incrível. E ainda, você veja bem, um cara começando a Agatha Christie por um dos melhores livros da Agatha Christie, que é O Caso dos 10 Negrinhos. Hoje em dia mudaram o nome do livro para E Sobrou Nenhum. É o mesmo livro, mas é fantástico, espetacular. É o melhor, eu acho que um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Li já umas 3 vezes. Até decorei o início do livro, que começa no canto de um vagão de fumar de primeira classe. O juiz Vargrave, recentemente aposentado, percorria com um olhar interessado as notícias políticas do Time. Eu acho que ele sabe o livro de cor. Começa assim. É fantástico. E eu senti assim, né? Porque até então eu tinha escrito alguns contos, mas nada sério. Eu não produzia literatura. De escrever alguma coisa e acabei criando um conto chamado Predador da Montanha, que foi o Predador da Montanha, um conto, foi a base para esse livro aqui surgir, né? Para esse livro aqui surgir. E foi através dessa história que nasceu. E a ideia original desse negócio, ia se chamar Rastros do Medo. Porque eu tive a ideia de um assassino, porque eu não lembro o que eu estava fazendo, cavocando o terreno de casa, assim, e de repente, acho que meu pai que estava, ele achou uma foice enterrada, uma foice curva, uma foice enferrujada. Daí me deu a ideia na hora veio assim uma ideia de um cara, um assassino psicopata que utilizava como arma uma foice. Olha só. E aí nasceu assim o Coder, Ezequiel Coder, o psicopata de Eu Sei Aonde Você Está, né? E na época era um livro, é óbvio, era uma coisa ruim, né? Cheio de erros, cheio de uma história inconsistente. Sempre quando você vai escrever uma coisa, assim que você terminar, não tá boa. Daí que eu fui aprimorando. Eu lembro que eu fiz o primeiro original, que esse aqui também não é o primeiro original, tá, gente? Esse aqui não é o primeiro original. É o que eu tenho de mais perto de primeiro. Mas o primeiro original que eu lembro era eu escrevi em folhas de um caderno grandão. E depois eu fui aprimorando o texto. E não tinha esse nome, a história, só depois que eu coloquei. O nome era O Predador da Montanha mesmo.
E depois a história ela saiu de terror para suspense. Porque no Predador da Montanha era terror, que era um assassino inexplicável que começava a matar lá as pessoas e tal. E daí que veio, surgiu a ideia de um porquê, porque eu fui saber que as histórias precisam ter um porquê. E daí veio a ideia da relação da personagem Anneli. Anneli. Curiosidade sobre a Anneli. A Anneli é uma pessoa real. Era uma pessoa real que tinha na escola onde eu estudava. Tinha uma menina loira lá, de olho verde. E eu achava que era uma menina bonita. Não. Achava até o nome dela eu achava interessante. Uma garota loira de zóio verde, bonitinha. Era bonita a menina. Daí eu falei, porra, essa menina aí ficava me encasquetando. Eu nem sei se as palavras não existem. Encasquetando. Encasquetando. E daí eu comecei a... Eu era um cara que sofria bullying. Um garoto que sofria bullying porque era magro demais. E as pessoas achavam que eu era esquisito demais. Eu acho que faziam bullying comigo. Então eu era aquele... Todos nós sofremos bullying. Eu era um tipo meio Kerry. Era aquele meio no canto lá, meio não falava com ninguém e tal. E ficava lá. E daí, como eu não podia matar as pessoas que faziam bullying comigo na vida real... Bem, até podia, mas se eu fizesse isso, eu ia ser um psicopata assassino. Né? Ia ser internado em alguma clínica. Mas daí, o que eu fazia? Eu matava elas, eu colocava elas nas minhas histórias e lá eu as matava. Olha que coisa interessante. Era assim que... E os personagens dessa história aqui... São todas pessoas que ele... Todas são pessoas que existiam lá na escola na época. Lá, que ele sentiu vontade de pôr no livro e matar. Até o Coder? O Coder era um cara também que era... O nome dele não era Coder. Coder veio de um livro que eu estava lendo, que eu não lembro mais o nome do livro. É um livro de Edgar Wallace. Edgar Wallace, para quem não conhece, é o mesmo cara que criou o King Kong. Não. Ele escreveu o King Kong. Edgar Wallace. E eu estava lendo como é que era o nome do livro? Eu não lembro o nome do livro, só sei que era um livro pequeno assim. Era de um livro de capa dura, do Círculo do Livro. E ele tinha uma capa amarela, eu não lembro o nome. E tinha um cara lá que se chamava Coder. Era um livro bem legal de literatura policial, ficção policial de mistério que eu gosto demais. E daí tinha o Coder e passou a ser o personagem do livro, Ezequiel Coder. Interessante também falar desse livro aqui, que na época, eu acho que todo autor faz isso, eu não sei porquê. O livro não se passava no Brasil. O livro se passava em outro lugar. Eu nunca fiz isso. Bom, quer dizer, nunca pode falar, porque na minha história, a Linha do Tempo, a trilogia da Linha do Tempo, o primeiro livro não se passa no Brasil. Se passa em um lugar que eu não faço ideia onde é. Bom, quanto a isso é legal, mas o livro se passava na Inglaterra, não sei o quê. Por quê? Porque eu era muito influenciado por Agatha Christie, por Conan Doyle. Sim. Eu só lia isso. Então eu tinha esse tipo de influência. E depois que eu fui aprimorando o texto, eu trouxe o livro todo pro Brasil. Pra onde? E aportuguesei o nome, mas eu não quis tirar o Coder. Porque eu achei que o Coder era legal. Então ficou Ezequiel Coder. Não quis tirar. Eu não quis tirar o Coder. E ficou interessante aí o Coder. Mas e são essas as curiosidades aqui. Depois eu aprimorei o texto. O livro era curto, ele ficou um pouquinho maior. Olha só, tem esse... O que é isso aí? É uns trechos, um prefácio aqui que parece que nunca foi terminado e tal. Lê ele depois pra eu. Bem, eu posso ler um trecho para todo mundo aqui. Lê um trecho para todos. Acho que nenhum livro que eu tenha escrito, até aqui, quando eu escrevi isso aqui, tinham sido 67, passou por tanta edição quanto Eu Sei Onde Você Está.
Foram 6 edições ao longo de 17 anos. Até nesse aqui que eu tava fazendo, eu tinha feito 6 edições do livro. Eu acho que foi 6, se essa aqui foi 6 edições. Porque eu usei esse aqui para fazer esse texto. Então esse aqui é o texto, é a 7ª edição, digamos assim, do texto, tá? A primeira versão de 99 foi minha primeira novela, que é a história com mais de 100 páginas. Uma novela é uma história, pode-se dizer que é uma história com mais de 100 páginas. Seria um conto imenso. Se o conto é um conto imenso, ele ultrapassa 100 páginas, ele não é mais um conto. É uma novela. É uma novela. Essa é a diferença, tá? De conto e novela. Novela e romance. Romance é a partir de quantas? O romance já passa. Eu diria que o livro passou de 300 páginas, já pode se chamar um romance. Até 299 páginas é uma novela. Tá? Então por isso que existem autores que são novelistas. Já ouviu falar? Sim. O cara é novelista, o cara é romancista. Quando o cara é romancista, que não é Stephen King, os livros dele são gigantes, imensos. Então ele é um romancista. Ele escreve romances. E já a Agatha Christie, por exemplo, é uma novelista, que os livros dela não são tão grandes assim. Acho que o maior livro dela tem o que? Tem 300 e poucas páginas. Eu nunca li um livro dela que é grande. Eu acho que é O Mistério dos 7 Relógios, eu não tenho certeza. Eu era um cara inexperiente, tinha escrito pequenos contos até então. Bons contos para um cara experiente, inexperiente. E eram bons contos mesmo, os meus primeiros contos. Meu desafio era trabalhar mais as palavras, dar um jeito de inchar a coisa e fazê-la parecer longa o bastante. Eu Sei Onde Você Está, em 1999, era uma boa história. Mas sabe como são os primeiros livros de um autor que está começando? O texto cheio de falhas e lacunas, erros graves de gramática, problemas de cronologia com acontecimentos narrados. Isso é muito importante, muito interessante, porque os fatos dentro da história precisam fazer sentido. Precisam fazer sentido os acontecimentos e no tempo que a história é passada. No tempo que passa. Você precisa encaixar todos os... E na época eu não sabia disso, então... Quando eu escrevi A Garota Feiticeira, também não... Só depois que eu catei e arrumei tudo. Então. A gente não sabe disso, porque... Você coloca lá umas datas lá, de repente você vai vendo na outra, não faz sentido algum. E eu tinha esses problemas de acontecimentos. Eu Sei Onde Você Está tinha tudo isso. E eu não arrumei nada na ocasião. Uma amiga minha leu o livro e gostou, então estava tudo bem. Foi uma garota chamada Tatiana. Foi a primeira leitora desse livro aqui. A Tatiana. Em 2001, após um episódio que eu chamo de Segunda Queimada, em que destruí toda a minha obra. Que evento interessante. Foi um evento, a primeira queimada. Eu queimei o... E depois você vê a segunda queimada. Eu queimei tudo. Eu recebi um novo incentivo para continuar escrevendo. Eu ganhei uma máquina de escrever. Uma velha, era muito velha a máquina, uma velha Olivetti. Surgiu então a versão datilografada de Eu Sei Onde Você Está, com o texto original de 99 um pouco melhorado. Eu já tinha um pouco mais de experiência no assunto e já tinha inclusive fechado a história de Nelly e seu tenebroso ex. Escrevi a parte 2, Eu Ainda Sei Onde Você Está, em 99 mesmo, e Eu Achei Você, que é a terceira e última parte desse livro, tinha sido escrito em meados daquele ano, antes da segunda queimada. Essa versão ficou há algum tempo com minha professora de português, com o intuito de conseguir um patrocinador para uma possível publicação. Mas depois voltou para mim e deve ter sido destruída algum tempo depois. Aconteceu uma terceira queimada no final de 2003. Quantas queimadas aconteceu? Aconteceram várias. Em 2004 ou 2005 devo ter tentado reconstruir a história, mas acho que a coisa ficou na ideia.
Depois vieram mais 2 versões seguidas em 2010. E esse texto parou por aqui, nunca foi publicado em lugar nenhum. E nunca foi terminado também. Esse texto aqui. E eu tenho esses papéis aqui que são, daqui a algum tempo, eu acho que vão ficar valiosos. Ah tá, achei que você ia falar, acho que você ia falar depois de um tempo vai acontecer mais uma grande queimada. Ou podem ser destruídos em uma 10ª queimada. E aí eu cato você e jogo na fogueira pra queimar junto. É isso, gente. O livro tá à venda na Wiclap. Você entra lá no site, na Wiclap, e procura lá o meu livro, eu sei onde você está, e compra. E comprando você vai ajudar eu, né? Vai ajudar mais a Wiclap, mas também vai ajudar eu comprando este livro. Porque veja bem, o livro custa lá R$40 e alguns centavos. Eu vou ganhar R$8 por livro. Olha só vendido. Quanto dinheiro. Tá? Ele tem R$8 lá e não consegue sacar. Assim é a vida de nós autores independentes. E ele não consegue sacar os R$8 dele lá. Gente, o objetivo nosso que a gente tem nesse é falar sobre literatura. Sim. E hoje eu trouxe algumas curiosidades sobre o meu livro, Eu Sei Onde Você Está. A gente vai falar sobre autores, diversos autores. Autores conhecidos, autores famosos, autores do Wattpad. Autores do clube de leituras. E tudo para que você tenha um maior contato com a literatura, com o universo mágico e fantástico da literatura. Beleza? Sim. Acabamos? Acabamos. Até a próxima, então. Fiquem com Deus e leiam. Não esqueçam de ler. Ler e escrever. Tchau, pessoal. Tchau.